Ahn, eu gostei da ideia dele, tipo, de imaginar que, sendo um Deus completo, ele pode criar o mundo perfeito, né? Vamos imaginar do ponto de vista de um humano, né? Nós somos humanos, nós somos mortais, nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Na nossa ideia, um Deus, a imagem de um Deus, de um Criador, é um ser perfeito, é um ser onipotente, que pode tudo, e se as coisas não estão perfeitas aqui, é porque esses desgraçados não querem. Supostamente seria essa a visão ali de um humano, de um mortal dentro aqui da história. Aliás, o título fica muito bom com a jornada do protagonista mesmo, Jornada ao Céu, eu gostei. É, e aí fica legal porque talvez ao longo dessa jornada, ao final dessa jornada, seja uma jornada que o protagonista, o Apolo, ele perceba que não, Deus não é onipotente. Porque, pensa, vamos criar um mundo perfeito, vamos voltar aqui na última sinopse que eu li, né? O que é um mundo perfeito? É um mundo em paz? O que é isso, sabe? Qual que seria esse conceito? Ele fala reviver seu pai, então talvez o conceito de um mundo perfeito seria um mundo onde as pessoas não morrem, onde todos são imortais, igual os deuses. E aí talvez o lance vai ser realmente a jornada de amadurecimento do Apolo ao perceber de que nem existe o conceito de mundo perfeito, de que nenhum Deus pode criar essa ideia de mundo perfeito e que a morte é necessária, porque essa passagem é necessária para que exista aprendizado e para que exista, sei lá, realmente uma passagem. Eu acho muito legal um conceito que tem no Senhor dos Anéis, onde, né, porque os elfos eles vivem anos e anos e anos e anos e anos, e se não me engano, elfo só morre se alguém matar. Ele não morre tipo de velhice. Se eu não me engano, o Senhor dos Anéis é assim. E eu acho interessante o conceito que ele aborda, que ele fala que os elfos, por viverem tanto tempo, eles são muito relaxados, digamos assim, né? Apesar de ele tratar os elfos realmente como seres mega superiores e tal, eles têm muito essa questão de arte e de aproveitar as coisas e tal, e de ser muito relaxado porque eles vivem quanto tempo eles quiserem, eles vivem para sempre. E o humano, por ter uma vida curta ali dentro do conceito ali do como que é o nome? Da Terra-média, os humanos eles são as criaturas que têm a vida mais curta, então eles fazem muita coisa dentro daquele período que eles têm de vida, né? Por isso que a sociedade humana ela cresce muito, ela se engrandece muito, né? Ela cria muitas coisas porque eles vivem pouco tempo. Então, talvez seja um conceito interessante para trazer dentro dessa história. Quando ele chegar no Olimpo, ele vê que os deuses tipo não constroem nada, não fazem nada. Os deuses não são aquilo que ele imaginava e que talvez por isso a morte ela é importante porque ela te dá um prazo para cumprir as coisas que você quer cumprir na sua vida. Ela faz você aproveitar a vida de uma maneira muito mais intensa do que se ela não existisse. Talvez seja o tipo de aprendizagem que o Apolo pode ter ao longo da sua jornada. Então ele pode realmente ir criando e trazendo para o leitor essa mesma ideia de que os deuses podem tudo e eles são vilão porque o mundo não é perfeito e eles poderiam torná-lo perfeito, ainda com essa ideia de o que é perfeito, sabe? Por enquanto ele vai achar que ele sabe o que é essa perfeição do mundo. E aí talvez ao longo que a história vai passando, essa jornada, e aí isso é necessário uma história talvez um pouco mais longa, com alguns capítulos, para que ele se depare com situações onde esse conceito de perfeição do mundo seja colocado à prova, sabe? Então ele fala, o mundo perfeito é um mundo onde as pessoas não morrem. E aí ele é colocado de frente com alguma situação onde a morte de alguém, de algum modo, foi boa para outra pessoa, sabe? Sei lá, tipo um filho que era espancado constantemente pelo pai e tal, e ele não tinha como sair daquela situação, até que de repente acontece alguma coisa, o pai dele morre, e aí por conta dessa morte, o filho acaba sendo salvo e pode ter uma vida dali em diante, sabe? É uma morte, é uma coisa ruim, mas que trouxe, querendo ou não, alguma coisa boa para ali, e aí começa a quebrar os pontos de vista do Apolo, a ponto de que ele chegue no final, chegue na mãe dele e perceba que esse mundo perfeito é impossível de ser criado, que a morte do pai dele, querendo ou não, trouxe alguma coisa de bom para ele, apesar de tudo de ruim que trouxe, mas trouxe alguma coisa de bom, que trouxe um desejo forte nele de, de seguir um objetivo e fez ele conhecer muito mais o mundo e amadurecer muito mais como pessoa, e por isso talvez a morte seja importante, mesmo que ela seja algo ruim. Então, na minha opinião, eu acho que o grande chunk que essa história tem, o grande ponto que ela tem é exatamente essa discussão sobre o que é perfeito, qual a importância da morte, né, da vida, etc. A gente aproveitaria a vida se não tivesse a morte, sabe? Como que seria essa relação? Para que, de novo, aquilo que eu falei aqui algumas vezes ao longo do vídeo, que
os ensinamentos que o Apolo vai obter ao longo da sua jornada sejam transmitidos para o leitor que talvez nunca parou para pensar sobre isso, né? Que às vezes tem mesmas dúvidas, as mesmas sensações que o Apolo tem e que talvez na busca do Apolo o Apolo ensine algo para quem está lendo a história e melhore a vida da pessoa que está lendo a história, mesmo que seja só um pouquinho.